coroa na cabeça dele. A paz do Senhor, tudo bem com você? Mais uma tarde muito abençoada do nosso Deus, com essa chuvinha lá fora, né? Não estava no plano de muitas pessoas, mas estava no plano de Deus, né? E Ele manda a chuva e o sol na medida que Ele quer, para a honra e glória do nome dEle. Então vamos começando mais uma live, mais um culto, mais uma reunião de adoração ao nosso Deus. E você pode ir convidando seus amigos, suas amigas, abrindo uma sala de vídeo, como eu vou fazer aqui agora, quer ver? Deixa só eu compartilhar aqui, eu estou ficando esperta no celular. A gente compartilha, aí aparece lá, sala de vídeo, um copinho com umas pipoquinhas, a gente vai, inicia a sala, amém? Que aí eu compartilho com outras pessoas do meu Facebook, que poderão estar entrando, né, fazendo parte dessa tarde abençoada pelo nosso Deus. Quero desejar a você a paz do Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, de uma forma toda especial, amém? Eu declaro a bênção de Deus sobre você. E nós vamos agora fazer uma oração. Eu quero saudar você com a paz, essa paz gloriosa, e nós vamos fazer uma oração, amém? Nós vamos estar orando agora, e nós vamos estar colocando esse momento na presença de Deus. Enquanto isso, você vai convidando. Olha, já quero dar as boas-vindas à minha pastora querida, pastora Iracema Fanes, que mora lá no Rio de Janeiro, foi nossa colega de seminário, estudou junto com o pastor Papini, se formou, amém? Um beijo para você, para o esposo, o pastor Síbel, para toda a sua família, Iracema, que bom ter você aqui. A Liliane Soares Bortoletti, que Deus esteja abençoando a sua vida também. Se eu falar o nome errado, perdoa. A Michele Bispo, a irmã da minha Norinha. Michele, te amo, viu? Estou com uma saudade tremenda de você. Coronel Valente, a Milce Batista, ô glória a Deus, lá de Jandira, irmã Milce, beijo para todos aí em Jandira. Soraya Merola, olha a Soraya aí, amém? A Berenice, a B Moreira, deixa eu ver mais alguém aqui, depois a gente vai falando. Ângela de Carvalho Barbosa, lá de Teresópolis, minha prima, Deus te abençoe, minha linda, que maravilha. Márcia Ávila, que bênção ter vocês por aqui, quanta gente bonita, hein? Cationa, um abração do pastor Eduardo para você, né? Fátima Santos, a Fátima é a que tem a carteirinha número 1 aqui das nossas lives. Silene, que saudade, Silene, minha loura. Uma saudade imensa de você. Joaninha, Jonatas, irmão Hernani, um beijão para vocês. Eu vou começar aqui, eu vou estar orando, e aí assim, eu vou parar de ver vocês, porque eu vou passar o celular para a Bianca, para a Suelen, que estão aqui me auxiliando, a minha equipe aqui maravilhosa, graças a Deus, né? Por essa equipe. A Ana Beatriz Maestro de Figueiredo. Bia, beijo para você, para sua avó, para o seu avô. Alete Monteiro Ferreira, paz, Deus abençoe. Jeff, desça, beijo para vocês aí também. Vão chegando, vão abrindo as salas de vídeo, vamos convidando as pessoas, porque hoje Deus tem uma palavra de bênção para nós, amém? Glória a Deus. Então eu vou passar o celular para a Bianca, eu não vou ficar mais vendo quem vai entrar aqui, tá bom? Porque a Bianca agora é que vai estar ali tomando conta do meu celular para mim. Samuca, beijo. Falta você aqui com a bateria, para tocar para mim. Mesmo só a bateria. Beijo, Samuca, te amo, tá? Amo muito vocês, tá bom? Então vamos agora, nesse momento, orar. Vou passar o celular para a Bianca. Nós vamos estar orando, tá bom? E daqui para frente a Bianca vai estar ali vendo quem entra, né? Eu já deixo já o meu abraço. Pastor Eduardo, beijo para tu, né? Tá indo trabalhando, fazendo o teu serviço, que Deus te abençoe. Pastor Rogério Marinho, né? Deus abençoe, pastor. Abençoe a sua esposa, a vocês todos aí, amém? Então vamos lá, Samuel respondeu aqui, boa tarde minha pastora, que coisa mais linda. Samuel, te amo, tá bom? Amo todos vocês, sejam bem-vindos. Sandra Maria, Sandrinha,
paz. Eu vou sair daqui, senão eu vou ficar só dando oi, oi, oi para você, porque é tão bom falar com vocês. Ah, o pastor Cíbel Alves Ferreira, o esposo da minha amiga, pastora Iracema. Pastor Cíbel, ai que saudade de vocês. Assim que tudo isso passar, que eu puder passear aí no Rio, eu vou aí ver vocês, dar um beijo, um abraço, que já está acumulado de muito tempo. Deus abençoe vocês rica e poderosamente, tá bem? Andressinha, beijo. Agora eu vou passar para ela, senão eu não oro, senão eu não prossigo, fico só mandando beijo, porque é bom mandar beijo. A gente não pode beijar, manda um beijo virtual. Beijo para todos vocês, amém? Vamos orar? Vamos declarar a bênção de Deus sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossos lares, nossas casas, nosso Brasil. Você pode orar junto comigo agora? Você pode unir o teu coração ao meu coração? Né? A palavra de Deus nos fala em Atos capítulo 4, lá no finalzinho do capítulo, que quando a igreja de Jesus estava reunida, e eles estavam num só coração, numa unidade muito grande, né? E eles oravam, eles estavam ali orando. E a palavra de Deus diz que por causa dessa unidade, por causa dessa comunhão, o que aconteceu? Aquele lugar tremeu. Tremeu por causa da presença de Deus. Tremeu por causa da manifestação do poder de Deus. Por causa da intercessão do povo de Deus. Oh, glória! Aleluia! Então agora nós vamos nos unir. São Paulo com Rio de Janeiro, né? Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir as bênçãos de Deus. E por causa dessa unidade, a palavra de Deus, quando dois concordam aqui na terra, o Senhor concorda no céu. Quando dois ligam aqui na terra, o Senhor liga lá no céu. E nós somos mais que dois. Nós somos dois estados específicos. O estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? E nós podemos então, né, orar agora nessa unidade, nessa comunhão, sem placa, sem nome de igreja, aleluia. Somente agora declarando, né, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei. Leia depois Isaías 40. Ontem eu li Isaías 40, hoje eu já estive lendo Isaías 40 de novo. Esse salmo fala da grandeza de Deus. Isaías, esse texto, Isaías 44, fala da grandeza de Deus. Amém? E o nosso Deus é esse Deus grande, que nos une, que para Ele não há distância, não há barreira. Ele está nos unindo agora através dos nossos corações. Amém? Pai, Deus bendito, Senhor soberano no céu e poderoso na terra, ao Senhor rendemos toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, toda glorificação ao soberano Deus, ao Deus eterno, ao Deus criador dos céus e da terra, o Deus que por sua palavra firmou todas as coisas e por sua palavra tudo continua firmado, tudo continua no mesmo lugar, porque assim o Senhor determinou e assim o Senhor continua liberando pela tua palavra as bênçãos, as vitórias, as conquistas, a saúde, a cura, o mover do Senhor. Tu és o nosso Deus, tu és o Senhor que está assentado na redondeza da terra, como diz Isaías 40. O Senhor está sentado na redondeza da terra. O teu trono está no céu. E a terra é estrado dos teus pés. Tu és o nosso Deus grande. E nessa reunião, no começo dessa reunião, nós queremos adorar o Senhor. Nós queremos bendizer o Senhor. Nós queremos glorificar o teu nome. Porque não há reinos, não há nações, não há povos, Senhor. Não há quem possa ser comparado ao Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E nós nos rendemos ao Senhor, nós nos curvamos a Ti, nós, Senhor, nos prostramos diante da Tua beleza, diante da Tua santidade, e invocamos o nome de Jesus, invocamos o poder que há nesse nome, para que esse nome venha a ser manifesto em nossa vida nessa tarde. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor exaltou a Jesus soberanamente e deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Jesus é autoridade no céu, sobre os arcanjos, serafins, querubins,
anjos. Não há ninguém maior do que Jesus no céu. Ele é autoridade na terra. Ainda que os povos e as nações se unam, ainda que eles venham se unificar, o nome de Jesus é suficiente para desbaratar toda a força dessa unidade, em nome de Jesus, porque o Senhor é a autoridade maior sobre os homens, sobre os governos, sobre os reinos, sobre as nações. Esse nome é o nome poderoso, é o nome de Jesus. E o nome de Jesus é o nome soberano nas profundezas do inferno. Quando Jesus estava ainda morto, ele desceu às profundezas do inferno. E ele tirou das mãos de Satanás as chaves do inferno e as chaves da morte. Jesus é autoridade. Satanás perdeu a autoridade sobre o inferno. Ele pode ter algum poder, ele pode se manifestar de alguma forma, mas a autoridade está sobre Jesus, porque Jesus declarou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A chave simboliza a autoridade. E Jesus tirou das mãos de Satanás. Senhor, nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos e invocamos o poder que há neste nome agora sobre todo o Brasil. Nós invocamos o poder do nome de Jesus sobre todo o território brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste, Senhor. Sobre o centro-oeste do nosso Brasil. Nós invocamos o nome de Jesus sobre todas as autoridades constituídas. E declaramos, Senhor, que nada acontece nesse Brasil e nada acontecerá sem que o Senhor determine que assim seja, porque o teu nome, Jesus, é nome sobre todo nome. Nós declaramos a tua bênção sobre o estado do Rio de Janeiro. Nós invocamos a tua bênção, Senhor, sobre todos os cariocas, sobre os fluminenses, sobre as cidades, Senhor, litorâneas, sobre as cidades serranas, sobre as cidades do interior do Rio de Janeiro. Que o Senhor esteja abençoando, o Senhor esteja repreendendo o homem vil, o homem perverso, o homem violento na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E que a tua vontade soberana seja feita ali para o louvor da tua glória. Nós invocamos a tua bênção sobre o estado de São Paulo, sobre a capital. Nós invocamos, Senhor, a tua bênção sobre as cidades litorâneas de São Paulo, sobre o interior de São Paulo, sobre as cidades serranas de São Paulo. Senhor, em nome de Jesus, se move em favor desses estados, opera os teus milagres, opera as tuas maravilhas. Tu és o Deus soberano. Nós invocamos o teu poder sobre todo o Brasil, em nome de Jesus. Derruba, Senhor, o homem arrogante. Derruba, Senhor, o homem soberbo. Derruba, Senhor, aqueles que se colocam como semideuses, aqueles que se colocam como se eles fossem autoridade máxima, como tu fizeste com Nabucodonosor, como tu fizeste com a Agripa, Senhor, como tu fizeste, Senhor, meu Deus, com Amã, como tu fizeste com todos aqueles que se ensoberbeceram, que se colocam acima do Senhor. Que o Senhor venha abater para mostrar o teu poder e a tua glória. Pai, a tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor resiste ao soberbo, que o Senhor se afasta do homem arrogante. O Senhor não suporta a soberba do homem, mas o Senhor se aproxima daqueles que se quebrantam, daqueles que se humilham diante do Senhor. Então nós entregamos a nossa nação diante de ti. Política, na área sanitária, na área de saúde, na área da segurança, Pai, na área econômica, Pai, todo prognóstico feito, toda a estatística, Senhor, maldita, Senhor, venha frustrar, o Senhor venha quebrar, o Senhor venha envergonhar. E que o teu reino se manifeste sobre todo o Brasil. O teu reino se manifeste sobre todo o planeta Terra. Que o teu reino se manifeste, Senhor, em nome de Jesus, sobre todas as nações, mostrando que tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e o Senhor dos povos. Nós oramos, certos da vitória, agradecidos ao Senhor, pois nós oramos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glórias ao nome de Jesus, amém? Nós oramos, nós entregamos juntos essa oração diante do Senhor. Eu confesso para você que hoje foi uma batalha para a gente poder estar aqui, né?
o gás acabou, o almoço atrasou, né? As coisas ficaram um pouco atrapalhadas, fiquei um pouco apreensiva, fiquei um pouco nervosa, mas depois que a gente senta aqui, a gente começa a orar, né? Deus vai acalmando a gente de uma forma tão maravilhosa, tão linda, né? E eu sei que hoje Deus vai falar ao nosso coração, como Ele tem falado, né? Foi uma luta muito grande, eu tive que lutar muito com Deus para querer entender até o que Deus tem para nós nessa tarde. São tantas coisas que Deus ele tem falado, meus queridos, são tantas coisas que Deus tem ministrado. Nós temos alguns pastores que estão participando com a gente aqui, eu tenho certeza que Deus tem visitado os seus filhos, os seus servos da mesma forma, da mesma maneira, a mesma forma que Deus tem falado ao pastor Síbio, a pastora Iracema, da mesma forma que Deus tem falado com tantos pastores, Ele tem falado com a gente aqui na nossa casa. E são tantas informações de Deus, são tantas coisas que Deus ele tem falado, que às vezes a gente fica assim, Senhor, como a gente vai passar tudo isso que o Senhor tem ministrado ao nosso coração? Mas uma coisa eu sei, eu vou falar para você o que logo no começo de toda essa situação de quarentena, de pandemia, lá atrás, o Senhor ele falava com a gente, eu quero repetir nessa tarde. Deus nos trouxe para dentro de casa, para a gente olhar para dentro da gente. Amém? A gente precisa olhar, queridos, como tem sido o nosso relacionamento familiar. Hoje que a gente tem a oportunidade de conviver com mais tempo com a nossa família, né? Os esposos e as esposas, os pais com os filhos, né? E às vezes eu fico pensando assim, cada um de nós é diferente. Eu aqui em casa, eu estou convivendo com pastor Eduardo, a Bianca e o Guilherme, a Helena, desde que começou a quarentena, ela ficou em São Paulo, né? Já faz mais de 50 dias que eu não vejo a minha filha, sinto muita saudade dela, a gente sempre se fala, né, pelo WhatsApp, graças a Deus, Deus tem guardado a minha filha, mas ela está longe, isso assim, machuca um pouco a gente, né, porque a gente gostaria que todos estivessem junto com a gente, mas ela está lá, ela não pôde vir para cá. E nós estamos aqui. Às vezes eu fico olhando para mim, eu fico olhando para o pastor Eduardo, eu fico olhando para o Guilherme, para a Bianca, e eu presto atenção quão diferentes nós somos. No nosso modo de pensar, no nosso modo de sentir, no nosso modo de agir. Claro que a gente tem afinidades, claro que a gente tem amor, mas como pessoas individuais, como personalidade, nós somos diferentes. E agora nós somos obrigados a conviver mais juntos, né? Então, é isso que Deus está fazendo. Eu creio que Deus, primeiro, Ele está tratando com a gente como família. Às vezes eu penso assim no pastor Papini. Eu penso, né? Dia 11 agora fez 7 meses que ele se foi. Passa tão rápido. Tem dia que a saudade é muito grande. E às vezes eu penso comigo, se o pastor Papini estivesse aqui convivendo com a gente nesse período de quarentena, pela forma como Deus ele tem falado ao meu coração, eu creio que muitas coisas que eu fazia, eu faria diferente em relação a ele. No tratar, no me relacionar. Graças a Deus o nosso relacionamento sempre foi bom, foi abençoado, mas às vezes eu fico pensando que tudo isso me leva a pensar em tantas coisas que eu penso que eu seria diferente, eu tenho certeza. Às vezes eu olho para os meus filhos, né? E eu quero ser melhor. Se eu fui uma boa mãe, aí eu vou brincar um pouquinho com o Guilherme, que ele está ali dentro escutando. Hoje ele foi me ajudar a trocar a borboleta, que até a borboleta do bujão do gás resolveu dar problema hoje. E ele precisou ir ali correndo comprar uma, veio, nós dois fomos juntos. E às vezes a mãe é um pouco apressada, o almoço está atrasado, e meu filho vai depressa. E ele disse assim para mim, mãe, a senhora é muito chata. A gente estava rindo, a gente estava brincando. A senhora é a mais chata que tem. Aí eu falei, obrigada, né? Mas isso é o quê? É brincadeira. A gente é uma intimidade, a gente pode brincar assim. Aí depois ele veio falar alguma outra coisa, aí ele já veio com elogio. Eu falei, não, eu sou a mais chata, você acabou de falar. Então, graças a Deus que a gente tem podido repensar, queridos. Repensar. E isso deve ser em relação aos pais com os filhos, né? Os filhos com os pais, né? O marido com a mulher com o marido. Amém? Os irmãos. Eu creio que é um tempo que Deus ele nos separou para a gente pensar no nosso valor em relação à igreja.
ao templo, porque a igreja somos nós. Hoje de manhã a gente estava conversando aqui em casa sobre isso. Né? A gente, nunca se pregou tanto o evangelho como se tem pregado nesses últimos dias, né? Através das lives, através de vídeos que têm sido feitos, né? Mensagens e mensagens do evangelho têm sido anunciadas, né? E a gente tem pensado em tudo isso. E aí eu estava dizendo hoje aqui em casa, os templos estão fechados, mas a igreja viva, ela está ativa, porque a igreja somos nós. Mas, como igreja, quanta saudade a gente sente do templo. Quando a gente chega lá, né, Suelen? Que a gente chega no templo, o pastor Eduardo, ele olha, né, o Samuel olha o templo, a gente vê o templo vazio, e a gente sabe onde cada irmão senta, a gente sabe onde que cada família senta. Gente, vocês não têm ideia. Sabe como dói lá dentro da gente, como a gente gostaria, se a gente tivesse um botão que a gente pudesse apertar e voltar tudo atrás. Mas eu creio que esse é um tempo, sabe, aquele tempo que às vezes você podia ir para o culto e você preferiu ir para o supermercado fazer uma compra. Aquele tempo que você chegou em casa cansado e às vezes para ir para um aniversário, para ir para uma festa, você não viu cansaço, você foi, mas você chegou cansado no dia do culto e você falou, hoje eu não vou para o templo porque eu estou cansado. Eu creio que é um tempo para a gente parar e pensar e valorizar. E a igreja chorar, e a igreja pedir ao Senhor mais uma oportunidade, Senhor. Nos dá mais uma oportunidade para a gente voltar para os templos, para a gente adorar, para a gente levantar as mãos cantando, louvando. Porque quantas vezes nós estávamos dentro do templo, mas a nossa mente estava fora dele. Quantas vezes a equipe de louvor estava ministrando o louvor e você estava distante sem nem saber o que estava acontecendo lá dentro. Quantas vezes o pastor, o pregador, o missionário estava ali pregando e a tua cabeça estava em outras coisas. E você voltava para casa oco, você voltava vazio. Eu creio que é um tempo para a gente valorizar. Quantas vezes a gente ali no auge do louvor, da adoração, a gente para tudo para ir beber uma água, como se aquele momento não tivesse uma importância. Tudo isso eu penso, quanta saudade eu tenho de quando o pastor Eduardo falava para a gente, olha para o teu irmão, fala para o teu irmão, eu te amo. E a gente hoje sente essa falta, né? De abraçar. Às vezes, as meninas estão ainda aqui, né? De abraçar. Às vezes eu falo lá assim, fala para o teu irmão, mas eu não escuto, né? Os irmãos estão em casa. Então veja só, isso aqui não estava programado, não. Não estava no meu script, mas está no script do Espírito Santo, para você refletir. Sabe o que Deus está querendo falar com a gente nesse momento? Que é tempo da gente analisar as coisas que têm valor e que a gente precisa realmente dar esse valor, e aquelas que às vezes não têm o devido valor, né? A gente não tem o devido valor, né? E que a gente às vezes valoriza demais. Deus nos dá tanto tempo, né, para a gente usar de tantas formas e de tantas maneiras. E aí às vezes ele pede 2 horinhas ali no templo para a gente adorar a Deus, né? E às vezes a gente troca isso por outras coisas. E hoje a gente sente uma falta tremenda. Eu fico muito triste, né? Outro dia, o diácono Renier, ele falou que a Eli, né? A esposa dele teve que ir lá na igreja, no templo, e quando ela chegou lá, ela chorou muito, né? E essa é a sensação. Será que você vai ter esse mesmo sentimento quando você voltar para o templo? Quando a gente puder voltar para o templo? Eu creio que é um tempo para a gente valorizar as coisas de Deus mais do que a gente tem valorizado. Sabe? Da gente separar um tempo em casa. Quando a gente voltar às nossas atividades, os nossos trabalhos, as escolas, a gente separar um tempo do dia para a gente ter essa comunhão com Deus. Eu creio que Deus nos trouxe para dentro de casa, para a gente olhar para dentro da gente.
para a gente fazer uma autoanálise. Eu não estou analisando a Bianca, não estou analisando a Suelen, que estão aqui comigo, eu estou olhando para dentro de mim. Hoje eu compartilhava isso com o Guilherme. Né? A gente falava assim, a gente tem que olhar, eu não tenho que estar preocupada, sabe, com o que as pessoas estão pensando de mim. Eu me preocupo com o que Deus está pensando de mim. E quando eu me preocupo com o que Deus pensa a meu respeito, eu vou respeitar as pessoas e elas vão ver coisas diferentes dentro de mim. Às vezes nós estamos tão preocupados com o que as pessoas estão pensando e a gente não está preocupado como Deus está me vendo, como Deus está pensando a meu respeito. Amém? Eu sinto falta, vou abrir o coraçãozinho mais um pouquinho, Silene. Sinto falta do bazar. Né? Às vezes eu reclamava, hoje eu tenho que ir para o bazar. A gente passa 12 horas lá no bazar. Né? Às vezes a gente estava cansado. E eu não vejo a hora do bazar abrir novamente. De eu poder estar lá. Poder orar pelas pessoas que vão ali. Poder falar do amor de Jesus. Hoje a gente valoriza muito mais aquilo que por esse tempo a gente perdeu. Então é isso que Deus ele espera de nós. Amém? Pense a respeito disso. Pense primeiro em relação a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Né? E aí a gente pensa família. A família é um projeto de Deus. Né? Como está o nosso relacionamento familiar? Né? Como está o nosso relacionamento dos irmãos? Você tem ligado para os irmãos que não têm Facebook, às vezes aqueles idosos que não têm as redes sociais, mas eles têm telefone. E você pode ligar, perguntar, saber como eles estão. Então eu creio que é um tempo da gente se voltar mais a nos preocupar uns com os outros. A gente estava muito individualista, as pessoas estavam muito preocupadas consigo mesmo. E é um tempo, né, de Deus nos fazer voltar, né, de fazer um retorno e de retomar as coisas que verdadeiramente têm valor. E é nessa certeza que eu gostaria de estar orando agora. Orando por algumas pessoas que precisam da nossa intercessão, que precisam da nossa oração. Nós vamos estar orando agora, amém? E eu gostaria de estar orando, nós vamos estar orando pelas pessoas que não podem ficar dentro de casa, né? As pessoas que trabalham na área de saúde, para mim são as pessoas de maior risco, né? Porque eles estão ali nos hospitais, nos prontos-socorros, nas ambulâncias, os maqueiros, os que fazem a asepsia, os recepcionistas, quem faz a comida, estão todo dentro de um ambiente infectado, né? E eu tenho visto alguns testemunhos de alguns que eles falam assim que o maior medo deles é voltar para casa e infectar os seus que estão fazendo a quarentena. Nós aqui em casa, nós da igreja, nós temos orado bastante, né, por essas pessoas, mas nós temos também o pessoal do setor da segurança, né? Nós temos os policiais, nós temos, né, os guardas municipais, nós temos o corpo de bombeiro, pessoas que também estão ali. Nós temos as pessoas que estão trabalhando no comércio, nos postos de gasolina, né? Pessoas que não podem ficar em casa. E a gente tem que cobri-los com oração. E nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando também pelo amiguinho do Samuel, que hoje passou muito mal. Nós não sabemos ainda, né, o que ele tem, né? E nós vamos estar orando por ele, né? Que ele precisou ser socorrido, precisou ir para o hospital. Nós vamos orar pelo Francisco, o amigo do Dinei, que sofreu também um infarto. Nós vamos estar orando. E pelo Honório. O Honório, ele está com câncer, ele precisa de uma internação para Deus abrir as portas. Nós vamos orar também pela irmã Zeni, né? Que ela precisou fazer alguns exames e a Cida vai daqui a pouco pegar os exames para saber os resultados, né? Então nós vamos estar orando. Esse é o papel. Deus quer levantar intercessores. Deus quer levantar pessoas que se prostram diante dele, sem pressa, para orar, para clamar. Mais um pedido de oração. Quem, Bianca? A sobrinha da? Marta, que é enfermeira na UTI. Então nós vamos incluir todos esses. Amém? Nós vamos abençoar essas pessoas. Nós vamos clamar por eles agora. Vamos orar em nome de Jesus. Pai,
Pazinho de amor, de bondade, de misericórdia. Eu continuo crendo, Senhor, que tudo isso está no controle das tuas mãos, mesmo que às vezes a gente sinta medo, mesmo que às vezes a gente sinta insegurança, mesmo que às vezes alguns estejam em pânico, o Senhor não perdeu o controle absoluto de nada. O Senhor continua no controle de todas as coisas. O Senhor é aquele, Senhor, que vela do céu por nós, que, Senhor, nos guarda, que nos protege, que cuida de cada um de nós, e nós continuamos crendo no Senhor. Nesse momento nós estamos aqui para clamar, nós estamos aqui, Senhor, para pedir, para rogar ao Senhor, para invocar o nome de Jesus. Primeiramente eu quero orar por aqueles, Senhor, que estão enlutados, por aqueles que perderam seus entes queridos pelo coronavírus ou por qualquer outra enfermidade. Eu quero pedir que o Senhor venha com teu consolo, o Senhor venha confortar, o Senhor venha consolar esses corações, o Senhor venha trazer o milagre do consolo sobre cada família, sobre cada vida, sobre cada esposa, sobre cada esposo, sobre cada filho, sobre cada mãe. Senhor, por cada pessoa que se encontra enlutada agora, que o teu amor e a tua bondade os alcance em nome de Jesus. Nós queremos clamar, Senhor, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão contaminados, por aqueles que estão em casa. Não permita que os sintomas avancem, que os sintomas se agravem, Senhor. Em nome de Jesus, passa o sangue de Jesus, limpando e purificando aqueles que estão em isolamento no lar, que estão em isolamento nos hospitais, que estão nas enfermarias, aqueles que estão, Senhor, nas UTIs. Senhor, sopra o teu fôlego de vida, sopra o teu oxigênio sobre cada pulmão, sobre cada pessoa, Senhor, sobre as vias respiratórias, Senhor, de cada pessoa. Abençoa, Senhor, os seus órgãos internos. Nós repreendemos toda a paralisia desses órgãos. Em nome de Jesus, nós colocamos essas vidas aos teus cuidados, Senhor. Aqueles que não estão com o Covid, Senhor, mas que estão internados, protege, guarda, não permita que eles venham ser contaminados. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelas tuas misericórdias, Senhor, pelo poder do teu nome, Senhor, que o Senhor possa visitá-los, aqueles que estão com infarto, aqueles, Senhor, que estão com outros tipos de enfermidade, com câncer. Abençoa, Pai, o amiguinho do Samuel. Pai, entra com a tua vida, entra com a tua cura, mostra a tua glória, mostra o teu poder na vida desse jovem, na vida desse rapaz, Senhor, na vida do Francisco, amigo do Dinei. Senhor, vai ali ao encontro dele, trazendo vida, na vida do Honório, Senhor. Cura ele desse câncer, agiliza ali uma internação para ele, para que ele possa, Senhor meu Deus, se internar e fazer o tratamento com urgência, com emergência, como ele precisa. Visita o neto, o esposo, Senhor, da Nayara, que também está enfermo, Senhor. Visita ali os seus rins, toma conta, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero clamar, Senhor, por todos, Pai, pela irmã Zeni, por esses exames. Põe a tua mão, Senhor, que não aconteça nada de grave, que sejam coisas simples de serem cuidadas. Nós te pedimos, Senhor, e invocamos também o teu nome para todos aqueles que estão na linha de frente, que estão trabalhando nos hospitais, Senhor, em todos os setores, lugares que a gente nem imagina que eles estão ali, Senhor, trabalhando, lugares que a gente nem imagina que possa existir dentro dos hospitais. Estende a tua mão, Pai, blinda cada um dos teus filhos, blinda, Senhor, esses funcionários, essas pessoas que com amor têm trabalhado, com dedicação, mas que têm as suas famílias, Senhor, e que eles têm medo de contaminar-se e de contaminar as suas famílias. Protege, Senhor, os que estão trabalhando nos comércios, os que estão trabalhando fazendo a nossa segurança. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, porque a tua palavra nos ensina que tudo quanto nós pedimos ao Senhor, crendo no teu nome, o Senhor nos atende, o Senhor nos responde. E nós ainda queremos pedir ao Senhor, Pai, que a força desse vírus comece a cessar, que ele comece a perder a força, que o Senhor, Pai, esmague essa coroa, em nome de Jesus, que o Senhor esmague a cabeça aonde essa coroa se encontra, em nome de Jesus. E que esses tentáculos que têm sufocado os pulmões, que têm, Senhor, tirado o ar,
Pai, que eles venham ser cortados, de maneira que eles não tenham possibilidade de voltar a crescer. Nós pedimos, Senhor, como igreja, como servos teus, abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa, Senhor, entra dentro de cada casa que está participando agora nesse momento dessa live. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Sem mais delongas, né, nós vamos meditar numa palavra que Deus ele colocou hoje no meu coração. Amém? Antes de eu ler o versículo, eu quero dizer uma coisa para você. Né, a gente sempre tem dito para Deus assim, Senhor, Tu és o meu Deus, eu te amo. Né? A gente tem dito isso, Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. E a gente tem feito essas declarações. Hoje de manhã, enquanto eu fazia meu serviço, né, enquanto eu fazia tantas coisas aqui em casa, eu pensava a respeito de tudo isso. Que é muito fácil, é muito cômodo. E às vezes eu costumo dizer para mim mesmo, Dalila, é muito covarde da parte tua dizer para Deus que você o ama, que Ele é tudo para você, que você deixa tudo para servi-lo quando você tem tudo. Quando você tem casa, quando você tem um bom carro, quando não falta o dinheiro para aluguel, quando não falta o dinheiro para você fazer suas compras, quando você tem boas roupas, bons calçados. É assim mesmo que Deus ia falando comigo. Né? E olha que eu fiz bastante coisa hoje em casa. Né? Arrumei a casa, aspirei a casa toda. Que eu falo assim, eu vou aspirar o coronavírus com meu aspirador. Né? Depois passa pano com produto de limpeza. Né? Passa, desinfecta tudo. Faz todo um procedimento. Vai no supermercado, que era uma coisa que o pastor Papini fazia para mim, agora eu que tenho que fazer. Fui no mercado, rapidinho, com todo cuidado, voltei. Fui na hora que eu sei que vai pouca gente. Fui rapidinho. Vai fazer almoço, o gás acaba, né? Estão rindo aqui? Porque meu gás, meu Deus fez um milagre no meu gás. Durou 3 meses. Fazendo bolo, fazendo as coisas no forno, fazendo comida. Dia 14 de fevereiro. Hoje, dia 14, certinho, fiz só o café da manhã. Hora que eu fui fazer o almoço, acabou o gás. Aí eu me lembrei da minha nora, que o pessoal fica botando umas comidas gostosas lá no grupo da igreja, e eles ficam assim, a pastora não posta nada. Mas como eu tinha colocado o gás dia 14 de fevereiro, eu falava assim, meu Deus, esse gás deve estar acabando. E assim eu não ia fazendo nada por esses últimos tempos, né? Aí hoje eu falei, vou fazer um bolo de cenoura. A minha nora vai vir de tarde aqui, depois que acabar a live, a gente, né? Faz um cafezinho e come um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate. Olha, quando eu resolvi fazer, eu ri muito. Eu me lembrei dela, mandei uma mensagem para ela. Eu falei, Norinha, o gás acabou. Justamente, agora eu vou poder fazer, né? Não vai ter desculpa, né, Norinha? Aí eu falei, hoje eu vou fazer. Olha, mas tá feito lá. Cresceu, tá bonito, tá cheiroso. Depois só vou botar a cobertura, glória a Deus e aleluia, né? E o azar apareceu. São os gatitos de casa, né? Então, o azar, gente, é o nome do gato. Esse gato é da Helena e ela deu o nome dele assim, né? Mas ele é a nossa bênção, glória a Deus, né? Então, enquanto eu fazia tudo isso, lavei roupa, pendurei roupa, tomei banho, que chega da rua tem que tomar banho, né? Fiz chapinha para ficar bonita na live, quantas coisas, né? Mas a gente vai trabalhando e o pensamento da gente, ele vai trabalhando. E a gente tem feito aqui, Senhor, enquanto eu vou trabalhando, vai falando. Assisti uma live enquanto fazia comida, né? Do apóstolo Luiz Hermínio, fui assistindo a live dele. E assim Deus foi fazendo coisas maravilhosas. Mas Deus, ele vai trabalhando no nosso interior. E aí Deus falava comigo, não é tão fácil a gente falar... Olha, Deus, eu te amo. Chegar na igreja, quando você recebeu uma bênção, né? Uma vitória. Eu estou glorificando a Deus que eu tinha orado. Senhor, segura o meu gás. Deus segurou por 3 meses.
Ah, glória a Deus. E hoje, quando acabou, eu ria e glorificava a Deus, que acabou no tempo certo. Tinha dinheiro para comprar gás, não faltou o gás. Até esqueci de responder a Norinha, que estava correndo, né? Ela conseguiu comprar, consegui, naquele moço que você falou. Eu acho que o segredo está naquele moço, né? Aquele moço, né? É duro o gás dele. Depois, se você quiser, pode pedir aqui o telefone que eu te dou, né? Então, mas Deus, ele vai trabalhando. Às vezes está tomando banho, está debaixo do chuveiro. Deus, ele está falando com a gente, né? Deus, ele está trabalhando na nossa vida. E eu quero fazer essa pergunta para você. De repente, é o que outro dia a gente estava falando. A gente estava no retiro da igreja. Que maravilha, gente, eu não esqueço aquele retiro. Foi tremendo, muita comunhão, muita alegria, muita brincadeira, muita comida, gente. A mulherada do retiro fazia cada coisa gostosa. A gente comia o dia inteiro. À noite, os cultos, com muita unção, muita presença de Deus. Foi um tempo muito gostoso. E eu creio que Deus, ele fez esse tempo para a gente, Eli, Samuel, Silene, pessoal que estava com a gente lá, para nos unir, Zefinha. Para criar um vínculo, porque Deus, ele sabia que uma semana, 15 dias depois, 15 dias, menos de 15 dias, a gente fez o aniversário da igreja no dia 14 de março, né? Quando foi no dia 15, tudo começou. Tudo começou, tudo se transtornou. Eu lembro que algumas pessoas já não foram no aniversário da igreja já com medo da contaminação. Dia 14 de março. E aí Deus separou todo mundo, Deus colocou todo mundo para dentro das suas casas. Algumas pessoas perderam o emprego, né? Estão aí sem saber como é que vão fazer das coisas. Quantas coisas se transtornaram de um momento para o outro, né? A gente ainda estava na situação de perda. Né? Perdemos o nosso pastor Papini, o marido, o pai, o sogro, né? Perdemos. Ainda estávamos nos acostumando com toda a situação. Aí vem essa situação, né? E aí eu te pergunto, você continua dizendo, você que perdeu o teu emprego, você que é servo do Senhor, você que é serva do Senhor, você continua levantando a tua mão e dizendo para Deus que Deus continua sendo o mesmo Deus na tua vida, que você continua amando a Deus, que você continua servindo, ou você tem murmurado? Ou você tem dito que Deus se esqueceu de você? Essas coisas borbulhavam dentro de mim hoje. Porque dizer para Deus que você o ama, dizer para Jesus que Jesus é o teu Senhor, que Jesus é o teu Salvador, enquanto tudo vai bem, é muito fácil, é muito cômodo, é covarde da nossa parte. Eu olho assim, eu acho que Deus olha para a gente e fala assim, ó, na verdade, se eu soprar uma brisazinha, você já não vai dizer tudo isso. Porque Deus, ele nos conhece, ele nos sonda. Ele conhece o nosso interior. Amém? Olha, você tem uma pessoa que para mim é um exemplo, e eu gostaria de testemunhar isso. É o diácono Renier. Renier tinha um serviço muito bom, mais de 20 anos de casa, uns 20 anos de casa. De repente, o Renier foi mandado embora do serviço, né? O Renier tinha um padrão de vida, os filhos, né? A esposa, são pessoas que, assim, fidelíssimas com Deus. Renier, a Eli, Samuel e a Marcela, muito fiéis com Deus em tudo, na parte financeira, na dedicação com as coisas de Deus. Mas o desemprego chegou para o Renier. E eu sei que muitas vezes, conforme o tempo ia passando, sabe aonde que Renier ia? Para chorar. O pastor Júlio morava lá nos fundos da igreja, na casa pastoral. E muitas vezes o Renier, ele saía dali e ele ia chorar com o pastor Júlio. Ia pedir oração. 2 anos desempregado. Mas sabe o que me chamou a atenção em Renier? Que o Renier, eu nunca vi Renier blasfemar contra Deus. Nunca vi Renier chegar na igreja ou dizer que eu não vou na igreja porque Deus me tirou o meu emprego. Ele estava lá no louvor, ministrava louvor. Eu sei que muitas vezes o Renier ministrou louvor com o coração quebrado. Mas ele estava lá e quando ele saía dali, Deus renovava o Renier. Eu já vou ler o versículo para você. Não se preocupe não, eu já estou pregando também.
Renier ficou assim dois anos. O Renier foi dirigir carro de defunto. Aparecia o emprego. Renier, é lá no memorial. Renier ia trabalhar. Renier, ele não entende o que isso tudo significou na minha vida, viu? Depois vocês passem isso para ele, mandem ele assistir essa live, que ele está trabalhando. Aí alguém vinha, ó, um porteiro vai sair de férias de um prédio, lá ia o Renier servir como porteiro. Às vezes os parentes falando, como é que pode? Você tinha uma posição, Renier, e hoje você fica na portaria atendendo pessoas, atendendo interfone. Renier, com toda a sua humildade, ia lá trabalhar dessa forma, crendo que Deus continuava no controle de todas as coisas. Sei que foi um período difícil, mas para mim foi um exemplo de fé, um exemplo de fidelidade ao nosso Deus. Nunca vi Eli chegar na igreja carrancuda, nunca vi Eli chegar triste, nunca vi Eli chegar abatida. Nunca vi Samuel dizer, hoje eu não vou tocar bateria, porque não. Né? Uma família, um exemplo de fé. Né? Que podia levantar as mãos diante de Deus e dizer assim, olha, Deus é bom em todo tempo. Ele é bom quando eu tenho serviço e Deus é bom quando eu não tenho. E aí sabe o que Deus ele fez? Renier foi fazendo esses bicos, Deus abriu emprego para ele, a porta de emprego. É assim que Deus ele faz. Amém? E a gente confiar em Deus quando tudo vai bem. Confiar em Deus quando você não tem dificuldade, quando não tem ninguém doente, quando não há uma possibilidade de alguém ser contaminado. Você pensa que o pastor Eduardo não fica muito preocupado? Eu sou de risco, eu já vou fazer, ó, dia 19 é meu aniversário, tá? Esse ano não vai ter festa. Vai ser só nós aqui, oba, vai ser nós aqui. Né? Vou fazer um bolo de cenoura. Amém. Dia 19, terça-feira que vem, se Deus quiser. 62, grupo de risco. E Eduardo tem que sair todos os dias para trabalhar. Pastor Eduardo tem semana que ele tem trabalhado de domingo a domingo. Cansado. Mas qual é a maior preocupação dele? De voltar da rua, trazendo alguma coisa que possa trazer o contágio para dentro de casa. Não é? Isso nos preocupa. Mas o que a gente faz? A gente tem todo o cuidado, todo um processo, todo um ritual para ele entrar da porta de casa para cá, né? Todo um ritual, né? Para que não haja contaminação. Então, nós estamos correndo riscos 24 horas por dia, não é assim? Quantas pessoas estão entrando em pânico? Quantos servos do Senhor que estão abandonando a Deus por causa disso? Então, dizer a Deus que nós amamos a Deus, que nós amamos a Jesus, que nós somos servos de Jesus, que a gente faz a obra de Jesus quando não falta nada, quando a tua saúde está 100%, quando você não tem falta de nada, é muito fácil. Mas agora é a hora de Deus nos provar. É a hora de Deus provar para quem? Para Ele? Não. Deus já nos conhece. Ele conhece o tamanho da minha fé, o tamanho da tua fé. Ele te conhece. É para provar para você mesmo. É para provar para você mesmo o tamanho da tua fé, o tamanho da tua confiança. A palavra de Deus, ele nos fala em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o tempo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí ele vem e acrescenta as outras coisas. Sabe por quê? Porque eu estive me lembrando de Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo de número 35, que ele faz essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será que você tem deixado
que o Covid-19 te separe do amor de Cristo, porque talvez alguém da tua casa já tenha sido contaminado, ou talvez porque dentro da tua casa alguém já tenha até morrido, e aí você se revolta contra Deus, você blasfema contra Deus, porque Deus só era bom para você quando tudo estava bem, quando você tinha saúde, quando não te faltava o dinheiro, quando você tinha dinheiro para esbanjar, dinheiro para jogar fora, dinheiro para fazer e acontecer, sem se preocupar com o dia de amanhã. Deus era bom para você. Aí você levantava a mão e dizia: Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Mas a crise chega, e a crise chega para todo mundo. Essa crise chegou para todos nós, é pobre, rico, quem mora em mansão, quem mora na rua, quem tem emprego, para quem não tem, para quem tem saúde, para quem não tem, para quem é moço, para quem é velho. Aí Paulo nos faz essa pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí Paulo diz: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, morte? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Deus não poupou o seu próprio filho. Jesus, ele sabia tudo o que ele ia passar. Agonizou. Ele sabia por antecipação o que ele ia passar. Né? E ele não desistiu. Ele foi até o fim. Na nossa sala de vídeo, de oração que nós estamos fazendo, a minha irmã, a missionária Raquel, ela entrou e ela falou alguns pontos que o sangue de Jesus foi derramado, né? Ele falou assim: o primeiro sangue que Jesus derramou por nós foi quando ele suou gotas de sangue. Jesus estava em agonia. Era chegada a hora dele morrer. Ele estava ali em sofrimento. Tanto que ele chega a dizer para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. A agonia de Jesus era tanta, a dor, os conflitos da alma, que ele suou sangue. Quando colocaram a coroa de espinho, o sangue que desceu sobre a cabeça de Jesus. Quando açoitaram Jesus e na ponta do chicote haviam pedaços de ossos ou de ferro, que conforme, e era assim, era o chicote, ele era ao comprido, e na ponta tinha garras. E quando o chicote batia, quando ele era puxado, trazia pedaços de pele, de carne, sangue de Jesus que foi derramado por nós. Os cravos nos pés e nas mãos, sangue derramado por nós. Quando o lado de Jesus foi perfurado, que saiu sangue e água. Jesus não desistiu da gente. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Será a tribulação? O momento que nós estamos vivendo? A angústia, o medo, a insegurança, o pânico? Aqui em casa, pode perguntar aos meninos, pouco a gente assiste televisão. Lá para de tardezinha a gente coloca um pouco a televisão para ver alguma coisa. Levanto de manhã, eu coloco num vídeo para assistir uma mensagem. Quanto não, é louvor o dia inteiro. O pastor Eduardo vai lá para o quarto dele, ali ele fica ouvindo louvores, cantando alto, às vezes atrapalhando a gente ouvir os nossos aqui, né, Bianca? né? Ô, Jesus, é assim, mas é um convívio bom. Ninguém vai lá reclamar, a gente se entende, glória a Deus. Mas porque nós queremos encher a nossa casa com a presença de Deus. Sabe por quê? Se você passa o dia inteiro vendo as notícias de Facebook, vendo as notícias de WhatsApp, vendo as notícias dos jornais que só querem causar pânico, né? Você entra em pânico. Então eu prefiro ouvir as notícias do céu.
Eu prefiro ouvir que as promessas de Deus, elas não mudam. Que as promessas de Deus, elas não falam. Deus está no controle de tudo. E eu creio que Deus vai dar oportunidade à igreja de novo da gente voltar para os templos. E que nós vamos fazer uma grande colheita. Muitas pessoas que nunca se importaram de ir para os templos, que a gente convidava vizinho, amigo, parente, né? E Elimar, né, Elimar? Elimar já é nossa ovelha. Te amo, Elimar, ó, já é minha ovelha. Eu vou cuidar de você. Amém? Oi? Já tá chorando, Elimar. Já é nossa. Eu vou tomar posse da Michele também. Amém? E aí acaba ainda a Cícera também. Ô, pastor João, perdoa a brincadeira. Né? Gente, pessoas que talvez nunca tivessem prestado atenção. E hoje estão aí, choram quando ouvem a palavra de Deus. A palavra de Deus entra, né, Elimar, no coração. Aí Elimar fala assim, essa palavra foi toda para mim. Ela toma posse para ela. Coisa linda. Elimar, Deus está falando com você, porque Deus te ama. Porque Deus te ama, meu amor. Amém? Quero ver a Manu lá com o Antônio, com a Bianca, com a Marcela, com o Samuel, né? Com a Julinha da Leila. Levantando a nossa juventude. Gente, eu creio, por mais que às vezes as notícias chegam, tem crente dizendo que a gente não vai mais voltar para os templos, que agora vai vir isso, vai nada. Nós vamos voltar para os templos para adorar a Deus, para valorizar o templo que a gente não valorizava, para cuidar do templo, para fazer do templo um lugar bonito, um lugar aprazível, para zelar pelo templo, aleluia. Gente que nunca foi lavar um banheiro vai falar, pastora, deixa que eu lavo, porque é a casa do Senhor. Deus vai restaurar isso em nós. A gente não vai ver a hora de ir para o culto, que é assim que eu fico na hora das lives. Eu, Bianca, aqui em casa, domingo a gente não vai, mas a gente fica ouriçada, aqui querendo que comece logo. Pastor Eduardo, quando chega lá na live, falta ainda 5, 10 minutos, ele já quer começar, né? Glória a Deus. E Deus está fazendo isso porque Ele nos ama. E você está deixando Deus por causa de problemas? Você está deixando por causa da tribulação? Você é um covarde. E os covardes não herdarão o reino dos céus. Leia lá em Apocalipse, me parece que o capítulo 21. Fora ficarão os covardes, aqueles que retrocedem, aqueles que por um probleminha, um ventinho que soprou, não quero mais Deus, eu não quero mais Jesus. Jesus não me ama porque eu estou passando por tribulação. Paulo, quando escreveu, quem nos separará do amor de Deus? Paulo havia experimentado tudo isso. Leia o capítulo 8 todo de Romanos. Você vai ver que Paulo experimentou batalha espiritual, os demônios que vinham querendo roubar a fé, ele enfrentou naufrágio, enfrentou todo tipo de dificuldade. Então Paulo, ele tinha escola para dizer, quem nos separará do amor de Deus? Ele era um professor para nos dizer. E Paulo, ele diz, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Os covardes, aqueles que retrocedem, aqueles que voltam para trás, que deixam Jesus, que deixam Deus, são covardes. E a palavra de Deus diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Eu não lembro a referência, mas a palavra de Deus é assim, a alma de Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Eu ia preparar uma mensagem para mais para frente a respeito desse versículo. A alma de Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que voltam para trás. A alma de Deus é onde estão as emoções de Deus, os sentimentos de Deus. É uma pessoa. Deus sente amor, Deus sente ira. Ele diz, coisa terrível é cair na ira do Deus vivo. Né? Então ele diz assim, presta atenção, você que retrocedeu aí. Você que um dia serviu a Jesus e por uma coisinha tão boba, falou, não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de nada. Presta atenção, a alma de Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. A alma de Deus não tem prazer naqueles que se acovardam e retrocedem. Voltam para o mundo, voltam para o Egito, para as panelas do Egito, para as comidas do Egito. A alma de Deus não tem prazer nesses. E fora do reino de Deus ficarão os covardes. Aqueles que não suportam as tribulações, os ventos que se levantam. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas Paulo diz assim, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem é que te amou? Quem é que te ama? Deus. Deus te amou de tal maneira que ele deu o seu filho para morrer por você. E aí você retrocede? A alma de Deus não tem prazer em você. Mas quando a gente passa pela luta, Jesus ele disse o quê? Vanessa, um beijo para você aí. Volta, Vanessa, teu lugar está te esperando lá na igreja. Amém? Mariana, Bruna, voltem. Amém? Para a alma de Deus sentir alegria em vocês. Volta, deixa a gente cuidar de vocês. A gente vai ter prazer em cuidar. Falo isso com muito amor e com muito carinho. Vocês que saíram lá da igreja, agora ficam com vergonha de voltar. Não fica não. Fica não. Envergonha Satanás. Sabe por quê? Eu, pastor Eduardo, Sueli, Bianca, os irmãos da igreja, nós vamos receber vocês assim, ó, de braços abertos. Amém? Para cuidar de vocês, para amar vocês. Amém? E quando a gente recebe o amor de Deus, Jesus ele disse assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, ele diz assim, vocês vão vencer também. Glória a Deus por isso, gente, eu não esperava que Deus fosse falar com a gente dessa forma. Amém? E aí Paulo diz assim, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é por sua causa, não é por suas condições, não é por sua força. Não é por sua sabedoria, não é pelo seu conhecimento, não é pela sua condição financeira, mas é por aquele que te ama, por aquele que nos ama. E aí Paulo diz, porque eu estou bem certo, olha o que é que ele diz, aleluia, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Amém? São momentos que nós estamos vivendo. Você sabe como é que vai ser o futuro? Eu não sei, eu entrego nas mãos de Deus, que meu papel é orar. Estou orando pelo nosso presidente, para Deus dar sabedoria a ele. Estou orando pelo STF. Estou orando pelo nosso governador Dória. Deus tenha misericórdia desse homem. Né? Estou orando pelo prefeito Bruno Covas. Estou orando pelo nosso prefeito Barbosa aqui, o Alexandre Barbosa. Esse é o nosso papel. Porque o coração das autoridades, Deus tem na concha da mão e ele inclina para o lado que ele quiser, mas o papel da igreja é orar. Não é amaldiçoando eles, não. Abençoa eles e pede a Deus, Senhor, dá sabedoria. Visita lá o Rio de Janeiro, Senhor, o governador Witzel. Visita lá Manaus, Senhor. Vai aí visitando, Pai, Goiás. Visita os estados, Distrito Federal. O futuro é incerto, mas eu entrego o meu futuro nas mãos do Senhor. Né? Porque eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa pensar, pedir ou imaginar, segundo o poder dEle, que em nós opera. A nossa vitória não depende do nosso presidente, porque ele é um homem que nem nós, sujeito a falhas, sujeito a acertos, a falhas, erros igual a gente. Não está em político, não está em autoridade. A nossa vida, queridos, está nas mãos de Deus. E Ele faz como Ele quer. Amém? Ele faz como Ele deseja. Então, eu te faço essa pergunta. Será que as situações que você está vivendo, que você tem vivido, será que as situações que você tem vivido estão te separando do amor de Deus? Com Deus, já é difícil a gente passar as situações. Mas eu não largo de Deus, não, gente. Não dá para ficar longe dEle. Sem Ele, eu te garanto que é muito pior. Com Ele, a gente encontra consolo, a gente encontra conforto. Sabe? É assim, eu perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi minha irmã, eles morreram alguns anos atrás. Mas é diferente quando você perde alguém bem mais próximo, porque eu casei, vim morar longe, minha mãe estava longe. Então, para hoje até, não é que eu não ame minha mãe, preste atenção. É como se minha mãe estivesse em Teresópolis e eu estivesse aqui, que eu casei e sempre morei longe dela. A minha ficha só cai que papai e mamãe não estão quando eu chego lá.
que aí eu só vejo meus irmãos, meus sobrinhos, meus cunhados. Aí a ficha cai, dói um pouco. Né? E a gente perde o nosso pastor Papini. Em um mês a gente descobre que ele está com câncer fulminante. Em um mês, dia 10 de setembro, nós descobrimos que ele estava com câncer. Corremos atrás, eu, pastor Eduardo, a Suelen, Medeiros, eu quero agradecer muito a Medeiros, que foi um companheirão, os irmãos da igreja. Eu não tenho palavras. Toda vez que eu falo na nossa igreja, eu me emociono em relação a isso, porque se tem um povo que nos abraçou e nos acolheu, foi o povo da igreja. Nunca a gente se sentiu sozinhos. Mas dia 10 de setembro, a gente descobre que meu marido, com câncer no rim, e a metástase já tinha tomado todo o peitoral. Um dos cânceres do tamanho de uma laranja perto do coração dele. Teve derrame no coração, derrame no pulmão. Aí Deus dizia para a gente que ele não ia curar o meu esposo. Mas eu gostaria de dar um testemunho rápido aqui. Quando a gente teve o chá da primavera, que me parece que foi dia 21 de setembro, né? E meu filho, o pastor Papini estava muito debilitado, foi o último culto que ele participou, ele chorou muito naquele culto. E às vezes eu fico pensando o que ele conversava com Deus. Ele estava muito voltado para Deus. E meu filho chamou o pai lá em cima. Olha, meu pai é o pastor da igreja, é o anfitrião. Meu pai está com câncer, nós descobrimos agora há pouco tempo. A igreja estava cheia, várias igrejas representadas, pastores de fora. E o pastor Papini, ele tomou a palavra e ele disse assim: eu estou com câncer. Mas eu quero dizer uma coisa, eu creio que Deus pode me curar. E eu estou orando para que Deus me cure. Contudo, seja feita a vontade de Deus na minha vida. Quando eu lembro das palavras do pastor Papini, eu vou dizer para você uma coisa com muita sinceridade. Eu nunca vi ninguém se colocar na vontade de Deus com tanta convicção, com tanta certeza. Eu me reporto para aquele dia. Eu vejo a igreja enfeitada como ela estava. Eu vejo o pastor Papini, o Eduardo abraçado com ele. Eu vejo os irmãos que estavam ali em cima no púlpito. E ele disse assim: contudo, eu quero que Deus faça a vontade dele na minha vida. E eu tenho certeza que naquela hora Deus falou para o pastor Papini que Deus não ia curá-lo. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Um câncer? Um Covid-19? Ele descobriu o câncer dia 10 de setembro. Dia 11 de outubro a gente estava enterrando meu esposo. Mas eu quero mandar também um abraço para a pastora Fátima, lá em Paracambi, em Lages, pastor Paulo Roberto, pastora Fátima, pessoal lá de Paracambi. A pastora um dia me ligou, a gente ainda no luto, e ela disse algo muito tremendo para mim, que me sustentou muito nesse período. Ela disse assim: pastora Dalila, eu tenho uma palavra para você. Tem duas coisas que são milagres que Deus faz. E ela disse assim: a primeira é a transformação que Deus faz no ser humano. Ele pega uma prostituta e transforma numa exímia dona de casa. Pega um bandido, um assassino, faz um pregador da palavra de Deus. São milagres que somente Deus pode fazer. E o outro milagre, que para mim é um milagre muito grande, que ela disse, é o consolo. E eu ministro esse milagre sobre a vida de vocês. E eu falei para ela, verdadeiramente, o consolo é um milagre. E é esse milagre que tem nos sustentado, esse milagre que tem nos fortalecido. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Olha o que Paulo ele diz. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E toda hora eu vou encerrar aqui
Deus me traz um versículo que o salmista Davi, ele escreveu. Davi passou por muitas situações. Davi, ele escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Davi passou por momentos em que ele foi perseguido dos próprios filhos, querendo matar, usurpar o trono, de Saul, né? Querendo matar Davi, porque Saul sabia que Davi seria o sucessor do trono. Mas Davi, no final da vida de Davi, ele escreveu algo que é maravilhoso. E eu gosto de citar esse versículo de ver o cuidado de Deus, porque ele diz assim: fui moço e agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Fui moço e agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A situação é difícil, é real. O Covid-19 está aí, fazendo vítimas de todas as formas, né? Vítimas através de morte, através da enfermidade, através do desemprego, através de tantas fatalidades que têm acontecido. É real, nós não estamos dizendo que não é. Mas quando a gente confia em Deus, quando essas coisas não separam a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a gente pode dizer como Davi, a gente pode experimentar o cuidado de Deus. A gente pode dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Você tem perdido a tua fé? Você se separou do amor de Deus porque alguém te entristeceu? Porque alguém te aborreceu? Se volta para Ele agora. Se volte para Deus. Se volte para Ele. Ele é o teu amparo, Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza. É tão doído quando a gente perde alguém tão perto da gente. Mas se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, para a gente seria muito difícil. Mas Deus, Ele tem realizado esse milagre, o milagre do consolo. É por isso que eu não deixo Deus. Sabe, a igreja vive dos dízimos, não é assim? Né? E o pastor Eduardo é um homem que ele não vive falando de dízimo. Ele não vive falando que todo mundo tem que dar dízimo. Cada um de nós temos a nossa consciência. Eu sou dizimista, amo ser dizimista de tudo que eu ganho. Mesmo em meio às dificuldades, eu tenho dizimado. Né? Mesmo em meio às lutas. E assim, se tem gente desempregada na igreja, né? Quando foi aquela onda do desemprego, vários irmãos da igreja ficaram desempregados. Mas Deus nunca desamparou a igreja. Deus fez milagres na igreja. E a gente nunca exigiu, como nunca vou exigir. Se você não tem salário, se você não tem ganho, como é que a gente vai exigir que você dê o dízimo? Ou que você deixe de pagar o teu aluguel para dar na igreja? Não. Mas Deus tem sido bom. Deus tem sido fiel. Não tem faltado nada para a gente. Não tem faltado. Amém? Como eu sei que não tem faltado para ninguém da igreja. Então, se volte para o Senhor. Você que é dizimista, está trabalhando, continue sendo. Seja fiel com o Senhor. Não é fidelidade com a igreja, não. É fiel com Deus. Oferte. A gente tem a campanha dos cofrinhos. Eu estou enchendo meu cofrinho, viu, Jefferson? Estou com meus 2 cheinhos ali. As moedinhas eu não deixo ir para lugar nenhum. As moedas vão para os meus cofrinhos. Estão pesados. Tem um, quando eu fui colocar hoje uma moedinha de 25 centavos, não queria entrar. Tive que apertar, né? E eu tenho falado para Deus, eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor não vai deixar faltar nada para a gente. Sabe? Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você aqui que Deus incomoda meu coração. Quando você estava lá fora, que você não servia a Jesus, você gastava o teu dinheiro com balada, você gastava com bebida, você gastava com cigarro, você gastava com droga. O diabo fazia festa com o teu dinheiro. Te estragava o físico com essas coisas, né? Você ficava doente, o pulmão, essas coisas todas. Aí você vem para Jesus, aí o diabo sopra no teu ouvido: não dá o dízimo, não faz isso, não faz aquilo. Sabe por quê? É o pastor. Eu não fico com dízimo de ninguém. Pastor Eduardo também não. A gente tem a tesoureira que administra, que faz. Eu não sei quem é na igreja que dizima, quem não dizima. Eu não quero nem saber.
né? Eu faço a minha parte e cada um que faça a sua. Mas o diabo mente. O diabo mente. Aí você, assim, se você for colocar no ponta do lápis, o dízimo que você dá é bem menos do que você gastava na sua vida de orgia. E o diabo mente para você. Ele te engana. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu não ia falar de dízimo não, mas o Espírito Santo está incomodando o meu coração. E eu vou dizer uma coisa para você. Presta atenção. Tudo que o diabo, ele investe para você não fazer é porque tem valor. Porque ele não quer que você seja abençoado. Deus quer que você ore. O diabo faz de tudo para você não orar. Porque se você orar, você vai ser abençoado e vai abençoar outros. O dízimo é uma bênção. Sabe como que você repreende o devorador, o cortador, o migrador na tua casa? Não é subindo um monte, não é fazendo jejum. É dizimando. Aí o diabo mente para você. Porque esse migrador, cortador, esses odores todos aí são demônios que minam as tuas finanças. O diabo mente para você e a gente cai na história do diabo. Que tudo aquilo que o diabo ele faz para você não fazer é porque tem valor diante de Deus. Pense nisso. Amém? E você que se distanciou, você que trocou esse amor de Deus por outras coisas, você que retrocedeu, alegra o coração de Deus nessa tarde voltando para o Senhor. E eu gostaria de estar orando agora. Eu gostaria de estar pedindo a Deus pela tua vida, para que você não seja um covarde. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Para que você volte. Para que você diga, olha, nada nem ninguém vai me separar do amor de Deus. E quando tudo isso voltar, pastora Dalila, pastor Eduardo, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para ser uma bênção. Eu vou voltar para o templo, para adorar a Deus, para bendizer a Deus, para glorificar a Deus. Eu vou trabalhar no Doe com Fé, eu vou trabalhar evangelizando com a Joana, eu vou trabalhar no departamento infantil com a Nayara. Eu quero trabalhar, eu quero servir a Deus. Porque nada nem ninguém mais vai me separar desse amor que está em Deus através de Cristo Jesus. E você vai ver o cuidado de Deus na tua vida. Deus prometeu, Ele é fiel, né? Para aqueles que o buscam. Ele abriga, Ele agasalha. Eu gostaria de estar orando pela tua vida agora, para Deus te fortalecer e para Deus te trazer de volta para a presença dEle. Amém? Eu não me arrependo de servir a Jesus. Eu não me arrependo. Porque nas horas que eu mais necessitei dEle, Ele se fez presente. Ele se fez presente. Elimar, eu quero acabar, mas eu vou só dar mais um testemunho, que Elimar mandou dizer ali que a gente podia ficar mais uma hora aqui, né? Eu vou terminar só mais uma coisa. Olha como Deus, Ele honra os seus servos, né? Quando o pastor Papini, ele faleceu, Papini sempre foi um homem muito simples, um homem muito humilde, mas muito respeitado por onde ele passou. Na sexta-feira, quando o corpo dele chegou no templo, que foi velado no templo da nossa igreja, a igreja estava lotada. O Jefferson contou de 180 a 200 pessoas, né, no templo, no culto. Pastor Teutli, nossa gratidão ao pastor Teutli. Qualquer hora dessa nós vamos visitar o pastor Teutli. Tenho muita gratidão ao pastor Teutli, pastor Davi Basílio, né, aos pastores, João Campos, os pastores do Conselho de Pastores que estiveram presentes. Não dá para a gente falar todos os nomes. Pastor Natalino, os pastores da Cristo Resposta, né, pastor Jorge Perru, tantos outros pastores, que não dá para a gente lembrar agora, mas que eu tenho muita gratidão no meu coração por todos vocês, né? O pastor Antônio Carlos, né, que esteve também com a gente. E assim, Deus, ele foi muito maravilhoso, honrou muito a vida do meu marido. Mas teve uma coisa que assim foi muito maravilhoso que Deus, ele fez. Quando teve o culto de manhã que o pastor Davi Basílio ministrou, né, o culto, e quando a gente estava para sair, para levar o corpo para o cemitério, eu falei que eu gostaria de ir no carro junto com o Papini. E foi algo muito bonito que Deus, ele fez. Deus colocou um servo dele da igreja Peniel para dirigir aquele carro. E a gente foi compartilhar. Quando eu entrei no carro, aquele moço, ele falou para mim assim, olha, eu tenho tanta alegria quando eu vou conduzindo um pastor, porque é um servo de Deus que militou, que trabalhou, né? Então eu vou fazer uma coisa. A senhora vai falar qual o percurso que a senhora quer fazer. Gente, né? Eu falei, que é isso, Deus? Né? Eu posso escolher o percurso que a gente vai fazer? E tinha vários percursos, mas tinha um que o pastor Papini gostava muito, que é pelo Porto, Avenida Portuária, e por ali.
E eu falei, eu sei que o pastor Papini não vai ver mais, mas vamos fazer esse último passeio com ele. E ele foi bem devagarzinho. E Deus ainda colocou também, para a honra e glória do nome de Jesus, uma viatura na frente do carro, né? E aquela policial, ela ia na frente do carro, do cortejo. E quando chegava, né, nos semáforos, que às vezes os carros não respeitavam, ela cercava. Então, assim, quando eu olhava tudo que estava acontecendo ali, eu dizia para Deus, Senhor, aqui vai um príncipe, aqui vai alguém muito importante que o Senhor está conduzindo para aqui na terra sua última morada, né, lá no cemitério. Mas não é qualquer pessoa. Como o Senhor está honrando a vida do meu marido. Gente, até hoje, de vez em quando eu paro para pensar o que Deus fez pelo pastor Papini, eu tenho muita gratidão no meu coração pela Fernanda Antiquera. Eu tenho gratidão no meu coração pelo Dr. Vitor, da UTI, lá da Santa Casa. Um médico que eu não conhecia. A gente passou a conhecer. Esse homem cuidou de Papini como se Papini fosse o único paciente. Ele cuidava dos outros com muito amor e carinho. Às vezes eu ficava pensando, como pode o Dr. Vitor não descansa, porque ele tinha um plantão de 12 horas, todas as vezes, eu ia todo dia no hospital, todo dia o Dr. Vitor estava lá. E era um médico que abraçava a gente, que aconchegava a gente na hora de dar as piores notícias. O que eu vejo? De que forma? A gente tem muito testemunho lindo. Eu e o pastor Eduardo, a Helena, a Bianca, o Guilherme, da forma como Deus, ele não curou meu marido, mas como ele cuidou do meu marido dentro daquela UTI. As melhores enfermeiras amorosas, Deus cuidou para cuidar dele. O que eu quero dizer para você? Que quando a gente não deixa que a tribulação, a morte, a vida, os anjos, os principados, isso, aquilo, nos separe do amor de Deus, Deus, ele cuida da gente até na hora da morte. E o cuidado de Deus é sobrenatural. A hora que você quiser, me liga, eu compartilho com você as grandes experiências que Deus, ele fez com a gente. Eu sempre escuto falar que os médicos, quando tem que dar uma notícia, ele dá na lata e vai, chega e fala. Quando o Dr. Vitor, ele chegou para mim, ele me chamou no canto. E ele falou, eu preciso conversar com a senhora. Minha irmã Raquel estava comigo, eu sou muito grata a Deus pela vida da minha irmã Raquel. Pela companhia que ela foi, a Eli, a Andressa, né? Eu tenho muito carinho por todos vocês. Me chamou no canto. E ele me abraçou. Ele é um médico grandão, eu sou pequenininha. E eu nunca vi um médico fazer isso. Ele me aconchegou nos braços dele. E ele disse assim, Dona Dalila, as notícias não são boas. A gente tem feito de tudo que a gente pode. Eu não tô medindo esforço nem recursos financeiros pelo SUS. Não estou medindo esforços. Mas o seu marido não corresponde às medicações. Então eu quero dizer uma coisa para a senhora. Eu dou de 2 a 3 dias somente para ele. Mas eu não me senti desamparada. O anjo do Senhor estava ali. Quem era o anjo do Senhor naquele dia? Um médico. Um médico que me abraçou. Um médico que sentiu a minha dor. A gente experimentou o cuidado de Deus. A Suelen, eu louvo muito a Deus pela vida da Suelen. Pelo suporte que ela nos deu. O suporte que ela deu ao Eduardo. Ela foi muito firme. Né, muito segura, sempre muito companheira, muito amiga. Gente, foram pessoas que Deus colocou no período mais difícil. E a minha igreja toda, sem citar nomes. Né? Os amigos, as pessoas. Então, eu insisto com você. Eu estou insistindo porque eu sei que Deus está falando com corações aí. Com Deus, a gente passa por isso. Sem Deus, passa também. Tem gente que morre da família que não tem Deus, que não conhece a Deus, não conhece o amor de Deus. A morte vem para todo mundo, as lutas vêm para todo mundo, as dificuldades vêm para todo mundo. Mas aqui em casa a gente pode dizer, por experimentar,
por dizer, como Jó, ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje, Senhor, é de experimentar o que o Senhor faz por nós. Todo mundo passa a mesma coisa, todo mundo passa a mesma luta, mas eu quero te dizer, quando Deus é o centro da nossa vida, quando a gente pode dizer para Ele, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a fome, nem a nudez, nem a falta de emprego, nem o Covid-19, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença. Então eu quero te convidar nessa tarde. Chame Jesus para dentro do teu lar. Chame Jesus para dentro da tua casa. Chame Ele para fazer parte da tua vida, da tua família. E aí o que nós tivermos que passar, Ele diz assim, eu não te deixo e nem te desamparo. Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, Ele diz isso. E quando a gente mais precisou, a gente pôde sentir o amor do Senhor, o carinho do Senhor, o cuidado do Senhor, a força do Senhor. Eu me emociono porque eu posso dizer de algo que a gente experimentou, de algo que a gente tem vivido. E você pode viver a mesma coisa, não é um privilégio nosso, é um privilégio de todos aqueles que decidem confiar no Senhor. Se voltem para Ele. Você que saiu de lá da nossa igreja, você que já foi nossa ovelha, que está aí nos ouvindo, quando o templo abrir, volta. Deixa, sabe, o orgulho de lado, deixa o medo de lado, deixa a covardia de lado, se volte para Deus. Vamos voltar, amém? Eu quero orar agora por você. Eu quero pedir que Deus te fortaleça, que Deus te ajude, que Deus te encoraje, amém? Para que você possa experimentar todo esse cuidado que Deus tem para conosco, amém? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por essa tarde, por a gente poder estar aqui. Quero agradecer ao Senhor pela vida da Suelen, pela vida da Bianca, pela vida do Guilherme, pela vida dos meus vizinhos aqui ao meu redor, pela vida da Inês, pela vida dos membros da nossa igreja que estão ali participando com a gente agora, pelos nossos amigos, por aqueles que um dia retrocederam, por aqueles, Senhor, que um dia, Senhor, abandonaram a fé, Senhor, deixaram tudo de lado, mas que o Senhor hoje trouxe para ouvir essa palavra. É porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos ama tanto, tanto. O Senhor tem esse cuidado com a gente. Eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando as nossas famílias, abençoando as nossas casas, que o Senhor passe o sangue de Jesus nos umbrais das nossas portas, para que essa enfermidade não entre dentro das nossas casas, para que nós não venhamos a sofrer perdas, nós não venhamos sofrer nenhum sintoma dessa enfermidade. O Senhor venha nos cobrir, o Senhor venha nos proteger, o Senhor venha nos guardar, Senhor, o Senhor venha nos livrar. E agora, Senhor, eu quero em especial pedir por todos esses que estão nos ouvindo, que receberam essa palavra do Senhor. Pai querido, Senhor, os encoraje, que o Teu Espírito Santo fale a esses corações, que Teu Espírito Santo se mova em direção a cada um deles, aqueles, Senhor, que enfraqueceram na fé, que abandonaram a fé, que perderam as forças, Senhor. Eu quero pedir nessa tarde que o Senhor venha renová-los na fé, na esperança, no amor ao Senhor, na alegria, que eles possam declarar nessa tarde, nada mais vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai nos separar mais. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para o amor de Jesus. Eu quero abraçar Jesus. Eu quero ser abraçado por Jesus. Eu quero viver para Jesus. Eu quero servir a Jesus. Eu quero amar a Jesus todos os dias da minha vida. Senhor, escuta a oração desses. Contempla o coração de cada um, Senhor. E eu quero te pedir, por favor, Senhor, que tudo isso passe logo. Nos dê mais uma chance, Senhor, da gente voltar para os templos, para a gente cuidar dos templos, para a gente zelar pelos templos, para a gente adorar o Senhor nos templos. Por favor, Senhor.
Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, os nossos governantes, para que eles saibam tomar as decisões certas, para que tudo isso passe logo. Pai, que as medicações certas possam ser administradas nos enfermos. Pai, que vacinas sejam descobertas, Pai querido, e que nós possamos estar livres dessa enfermidade, para que nós possamos voltar às escolas, às faculdades, aos templos, aos trabalhos, Senhor, que a nossa vida volte ao normal, mas volte de uma normalidade em que a nossa fé e a nossa confiança no Senhor seja bem maior, que a gente possa aprender a valorizar aquilo que realmente tem valor, buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Pai, em nome de Jesus, eu peço por aqueles que perderam o emprego, que o Senhor possa dar o meio, Senhor, abrir as portas, fazer o impossível na vida deles, que não falte o necessário, que não falte o alimento, que não falte, Senhor, Pai, o dinheiro suficiente para que eles possam arcar com seus compromissos. Faz o milagre, que eles possam experimentar os milagres, Pai. Aqueles que têm o seu serviço, conserva, Pai, o trabalho de cada um, Senhor. Se move em favor da nossa nação. Se move, Senhor, em favor do nosso Brasil. Nós oramos, crendo no poder e na autoridade que há no teu nome, crendo e confiando no Senhor, no poder que há no teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Queridos, eu me sinto muito abençoada nessa tarde, de poder ministrar sobre a tua vida, de poder abençoar a tua casa, e eu sei que a bênção de Deus está chegando aí. Amém? Muito obrigado por você que esteve com a gente até agora. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua saúde, a sua vida financeira. Amém? Deus te fortaleça. Deus enche o teu coração de paz. Não fica vendo as notícias na televisão, não. Põe aí louvores, enche a tua casa de louvor, leia a palavra, ore. Amém? Preencha a tua casa espiritual, esse templo vivo que é você, com as coisas de Deus. Amém? Para que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Domingo, se Deus assim nos permitir, às 18 horas, pastor Eduardo, a Suelen, Samuel, Renier estarão lá na igreja, né, fazendo o culto de louvor e adoração a Deus. E na próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir, a reunião de oração. Até que tudo isso passe, nós vamos estar juntos assim, dessa forma, em espírito. Amém? Amo muito vocês. Chegou mais alguém aí que a gente possa citar o nome? Não, né? Para a gente mandar um beijo. Mas que todos se sintam abraçados, beijados, amados. Amém? Que Deus esteja abençoando você. Amém? Receba aí a bênção do Senhor. Amém? Se você tem pedido de oração, faça seu pedido de oração. Olha, eu vou dar o meu celular aí ao vivo e a cores para quem quiser entrar lá no meu WhatsApp. O DDD é 13, amém? 991766334. É o meu celular e meu WhatsApp ao mesmo tempo. Se você quiser fazer pedido de oração, a gente tem bastante tempo para orar. Você pode anotar aí, mandar pedido de oração. Se quiser mandar mensagem, quiser que a gente ore junto, amém? Anota aí, 991766334. O DDD é 13, tá bom? Deus abençoe você. E eu quero agora declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e a maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua família, sobre o povo de Deus reunido sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém! Deus te abençoe. Um beijo no coração. Te amo. Até a próxima. Fica com Deus.